Quer entender como funciona o backtest automático no TradingView? E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, eu vou fazer uma espécie de tutorial ensinando a fazer o backtest automático no TradingView com uma estratégia já pronta. Vou falar bastante dos resultados, das variáveis que saem, de como sai o resultado, como configurar a estratégia do jeito certo para sair o backtest do jeito que você quer, para você entender os resultados e entender o que a estratégia está fazendo. Beleza, pessoal? Então antes de começar o vídeo, deixa um comentário aí embaixo se ficar alguma dúvida, não esqueça de deixar o like, principalmente se inscrevam, pessoal, porque bastante gente aqui vê os vídeos e não são inscritos. Então dá essa força pra gente aí e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então eu vou gravar sem câmera, porque às vezes a câmera vai tampar alguma coisa na tela ali que é importante ver. Então eu vou gravar só a voz, beleza? Aqui eu tô na tela principal do TradingView. Já estou logado na minha conta, caso você não esteja logado aqui vai estar para você fazer login ou para você criar uma conta. E aqui como a gente quer fazer backtest, né? Primeira coisa vai ser entrar no gráfico. Então a gente vem aqui no botão do gráfico e aqui já aparecem os meus gráficos principais, né? Eu vou entrar nesse Unnamed aqui que é o gráfico sem nada para a gente adicionar as coisas, né? Bom, então aqui a gente está no gráfico, né, do TradingView, estamos no gráfico do Bitcoin dólar e aqui não temos nada no gráfico, né? Só temos os candles. Se a gente ver aqui nesse FX, são os indicadores e estratégias. A gente entra aqui, aqui saem meus favoritos, né? Aqui incorporados são alguns já que já estão disponíveis no TradingView. Quando você vê assim a setinha para baixo e para cima, é porque é uma estratégia. Quando não tem nada, é porque é um indicador. O indicador ele é usado para você analisar o gráfico em tempo real, né? Talvez colocar algum alerta quando cruzar uma média, etc. Já a estratégia, ela vai realmente plotar no gráfico entradas e saídas dos trades, né, segundo o setup da estratégia, e com isso você também consegue fazer o backtest automático no TradingView, né, com estratégia. Com indicador não dá para fazer backtest, beleza? Aqui tem mais, né, tem um padrão de candle que o próprio TradingView faz. Aqui tem a biblioteca pública, que são todos os indicadores e estratégias que o pessoal da comunidade do TradingView faz. Aqui meus scripts são os que eu faço. Aqui são alguns indicadores específicos de perfil de volume, né? E aqui nessa última linha aqui é scripts sob convite, né? Se a gente clicar aqui, aqui são todos os scripts, né? As estratégias que eu disponibilizo lá na nossa plataforma, né? De estratégias para o TradingView. Por enquanto são essas 8 que estão disponíveis lá. Então quem fizer parte da plataforma vai ter esse botão aqui, vai ter essas 8 estratégias nesse lugar aqui. Beleza? Aqui a gente vai fazer um exemplo de backtest, né? Para mostrar como funciona. Então eu vou adicionar a estratégia que a gente fez no último vídeo, que é a QRSI2, beleza? E só de adicionar ela, né, a gente já vê que ela já aparece no gráfico as entradas e as saídas do jeito que ela está configurado como padrão, né? Aqui a gente está no gráfico do Bitcoin USDT, 30 minutos, né? Nessas partes aqui a gente vê a moeda e vê aqui o tempo gráfico. E se a gente quiser mudar a moeda, né, eu quero colocar aqui a moeda que a gente fez no vídeo, que é a BCD Bitcoin. Então, como eu já tenho uma lista de moedas, né, eu posso vir aqui nessa parte da direita. E aqui já sai a lista que eu testei esse backtest, né? Então eu vou vir aqui BCD Bitcoin e já vai mudar o gráfico e mantém a estratégia colocada lá. Outra forma de fazer isso é simplesmente eu clicar assim no vazio do gráfico e escrever BCD BTC. Ó, ela já ia sair ali BCD Bitcoin na Binance, então se eu clicar aqui vai ser a mesma moeda que eu já estava, beleza? E aí vocês podem criar listas aqui, clicando aqui do lado, aqui no maisinho você pode criar uma lista e tal, beleza? Bom, então vamos começar a ver a parte de como configurar o backtest, como acertar o backtest e ver os resultados. Aqui na estratégia, eu posso vir aqui nessa engrenagem para ver as configurações dela, né? Essa parte aqui de valores vai mudar de estratégia para estratégia. E também de quem fez a estratégia para quem fez a estratégia, né? Porque aqui fica totalmente a cargo do programador da estratégia, né? Então ele pode colocar qualquer coisa aqui. Inclusive a parte de estilo, né? Que é essa parte de plot e tal. O cara pode colocar nessa parte de valores se ele quiser, para você editar aqui mesmo. Aqui no caso das minhas estratégias, normalmente eu coloco a configuração do setup, né? Então, se tem algum filtro, se não tem, se eu quero fazer a estratégia só com long, se eu quero fazer só com short, se eu quero fazer os dois ao mesmo tempo, se eu quero mudar o tamanho de um stop, se eu quero mudar o tamanho de um alvo. Então tudo isso vai estar nessa parte de valores aqui das estratégias que a gente faz, né, do Só Trade Top, beleza? Então nesse caso aqui, rapidamente, a gente pode habilitar ou desabilitar um filtro de uma SMA. No caso aqui a SMA seria de 200 períodos, a gente pode mudar. Aqui o limite RSI para compra, né? Vejam o último vídeo que aí vocês vão entender esses valores.
Aqui os tipos de saída, esse setup aqui tem 3 tipos de saída diferentes, então aqui a gente pode escolher qual que a gente quer usar para fazer o backtest. E aqui o período do backtest, né? Essa parte aqui para mim é muito importante, que a gente pode colocar quando a gente quer começar e quando a gente quer terminar o nosso backtest. Para fazer backtest em tempos fechados, fazer em tempos abertos. Caso você faça aqui uma configuração que você goste mais, que seja melhor para você do que essa padrão aqui, você pode configurar do jeito que você quer, aí você vem aqui nesse padrão e vem aqui salvar como padrão. Aí toda vez que você abrir a estratégia, já vai estar com os seus valores, beleza? Essa parte aqui de propriedades já é padrão para toda a estratégia. Esse campo aqui, capital inicial, é a quantidade de moedas base que você vai ter quando você iniciar o seu backtest, beleza? Então no caso aqui a gente está BCD Bitcoin e o meu capital inicial está de 1000. Então a moeda base do par que eu estou é o Bitcoin. Então aqui vai ter 1000 Bitcoins para iniciar o backtest, beleza? Esse valor aqui, ele não é tão importante porque o mais importante dos resultados do backtest são as estatísticas, né, as porcentagens. Então o capital inicial realmente não é tão importante. É bom colocar um valor assim de 1000, de 100, um valor que não seja nem tão alto nem tão baixo, porque senão a estratégia, vamos supor que tem um drawdown muito alto e zera seu capital, aí a estratégia vai dar erro. Ou se você colocar um valor muito alto aqui e tiver muito lucro, o seu capital vai chegar a ter um valor muito alto e também pode chegar a dar erro na estratégia. Então é bom aqui deixar um valor meio médio e focar realmente nos resultados estatísticos, né? Aqui, moeda base, né? Aqui tem padrão, mas aqui a gente poderia escolher outra moeda, né? Aqui eu acho melhor não mexer nisso, deixar como padrão para não ter erro. Tamanho da ordem. Nesse caso específico dessa estratégia, eu como programador dela não defini o tamanho da ordem no código, porque ela é uma estratégia sem stop e eu não incluí nenhum tipo de gestão de risco no setup. Então o que o TradingView vai fazer? Ele vai pegar o valor que a gente colocar aqui e vai usar esse valor para entrar em cada trade do backtest. Aqui do lado direito tem essas opções, né? Contratos, Bitcoin, porcentagem do capital. O contratos aqui é a moeda que está sendo negociada, né? A moeda base é o Bitcoin, nesse caso, e o contratos vai ser o BCD, beleza? Então se eu colocar contratos aqui e deixar 10, significa que eu vou estar entrando em cada trade com 10 BCDs. Se eu colocar aqui Bitcoin, significa que eu vou estar entrando em cada trade com 10 Bitcoins. E se eu colocar aqui porcentagem do capital, que é a minha preferida, eu vou estar entrando com 10% do capital atual em cada trade, né? Então no primeiro trade eu vou entrar com 100 Bitcoins, porque meu capital inicial é de 1000, eu vou entrar com 10%, então eu vou entrar com 100 Bitcoins. Vamos supor que no primeiro trade essa estratégia não tinha stop e zerou minha posição. Eu entrei com 100 Bitcoins, perdi os 100 Bitcoins, agora meu capital é de 900 Bitcoins para entrar no segundo trade. Como aqui está 10%, eu vou estar entrando com 10% de 900, que é o capital atual. Então eu vou estar entrando com 90 Bitcoins. Aí vamos supor que no segundo trade eu ganhei e fui para 10 mil Bitcoins, meu capital. O terceiro trade eu vou entrar com 10%, então eu vou entrar com 1000 Bitcoins. Beleza? Essa é a lógica, né? Ele vai, o tamanho da ordem em Bitcoins vai ser dinâmico, porque ele vai pegar um porcentagem fixo do seu capital atual. Aqui a parte de pirâmide, né? O pirâmide aqui é quantos trades simultâneos você vai permitir no seu backtest. Então, por exemplo, deu um sinal de entrada, você entrou, ainda não saiu do trade e deu outro sinal de entrada. Então aí você aqui fala se você quer, você vai permitir que você acumule até 2 posições, uma ou 0, aqui 0 e 1 é a mesma coisa. Eu sempre deixo 0 aqui porque eu não gosto de incluir o acúmulo de trades, né? Eu não gosto de ter mais de um trade no risco no mesmo setup, mas aqui você pode colocar se você quiser. E aqui a parte da comissão, né, que para mim é uma das partes mais importantes aqui do backtest, que é incluir a sua comissão para você saber o seu resultado real, né, porque na prática você vai estar operando, você vai estar pagando comissão. Então é importante incluir esse valor aqui no seu backtest para ver realmente se o seu setup dá lucro ou não, porque pode ser que seu setup dê lucro sem comissão, quando você coloca a comissão você perde dinheiro, e aí você vai ver isso só na prática. Então, para mim é muito importante incluir esse valor de comissão aqui. No caso aqui nas estratégias do SoTradeTop, eu já incluo isso no código. Então, automaticamente já aparece aqui a comissão da Binance, que é 0,075% na ida e na volta, né? Em cada execução de ordem ele vai descontar 0,075%, beleza? E essas duas partes aqui são mais partes técnicas de ticks, de como confirmar uma ordem e tal. A gente aqui deixa 0 sempre, beleza?
No estilo aqui já é como você vai mudar a cor do sinal, aqui está o sinal verde, você pode pôr um sinal azul, vermelho, etc. As linhas e tal. Beleza? Então vamos ver os resultados. Ó, então aqui a gente vem em teste de estratégia, né? Já estamos com a estratégia na tela. Aqui aparece a estratégia, se a gente ver aqui nas configurações, são as mesmas configurações que a gente viu lá atrás. A mesma coisa. E aqui, né, essa é a parte principal dos resultados, né? Então primeiro vem o lucro líquido, que aqui o que ele faz é que ele pega o lucro de todos os trades que teve lucro e tira o prejuízo de todos os trades que tiveram prejuízo. Então é realmente o lucro que você teria tido se você tivesse operado, né, nesse período que você fez o backtest, executando exatamente as mesmas regras do setup que está configurado na estratégia. Aqui, total de trades fechados, é exatamente isso, foram quantos trades fechados a gente está tendo em conta aqui no backtest, né, para fazer esses cálculos. Porcentagem rentável vai ser quantos por cento desses trades fechados a gente teve lucro, né? Então nesse caso aqui foi 81,72%. O fator de lucro é um fator que você pega o lucro bruto de todos os trades que você ganhou e divide pelo prejuízo bruto de todos os trades que você perdeu. O que significa isso, né? Que para cada moeda que eu perdi, eu ganhei 3,907 moedas, nesse caso aqui. O seguinte aqui é o drawdown máximo. Ele é um drawdown máximo relativo ao capital que você tinha antes de iniciar essa sequência de perdas, né? Essa sequência que gerou o drawdown. Então vamos supor que você tinha 100 bitcoins. Aí você teve uma sequência de perdas e chegou a ter 50 bitcoins. O seu drawdown máximo aí, bruto em valor de bitcoins, foi de 50 bitcoins e o drawdown relativo também foi de 50% nesse caso, né? Agora vamos supor que você, nesse mesmo setup, né, saiu dos 50 bitcoins, foi ganhando, chegou a ter 300 bitcoins e depois teve uma sequência de perdas que caiu para 200 bitcoins. Então aí você perdeu 100 bitcoins, mas o seu drawdown máximo aí relativo aos 300 que você tinha vai ser de 33,3%, né? Você perdeu 100 sobre 300, você perdeu um terço, então você perdeu 33%. Para o TradingView, o que foi mais significativo, né? Foi ter perdido 50% quando você tinha 100. Não foi ter perdido 33 quando você tinha 300. Mesmo que você tenha perdido 100 bitcoins nesse segundo cenário, no primeiro cenário você perdeu mais relativo ao capital que você tinha. Então isso foi mais significativo, então esse é o drawdown máximo, né? Que é o drawdown máximo relativo. E esse é o valor que sairia aqui nesse caso. Nesse exemplo que eu acabei de dar, aqui seria 50%. No caso aqui desse setup foi 0,55% o drawdown máximo relativo, beleza? A transação média é a expectativa matemática do seu setup, que é exatamente isso, é a transação média, né? Quanto você vai gerar de lucro ou prejuízo por trade em média, né? Nesse caso aqui a gente teve 93 trades. Se a gente pegar o lucro líquido e dividir pelo total de trades fechados, a gente vai ter exatamente essa transação média aqui de 0,1%. Então ela é uma expectativa matemática sobre o equity, é sobre o seu capital total, não é sobre cada trade. Não é assim, por exemplo, nesse trade eu vou ganhar 0,1%, ou seja, o preço vai subir 0,1%. Não, o 0,1% é a variação no seu capital total de acordo com o resultado de cada trade, né? Em média. E aqui o número médio de barras, né? 8. Então isso aqui não tem muito segredo, é uma média de quanto dura cada trade. Agora aqui, se a gente vier no resumo do desempenho, tem várias variáveis, né, no resumo do desempenho aqui. Aqui tem 3 colunas, uma que é todos, uma que é viés de alta e uma que é viés de baixa. O viés de alta são trades em long e o viés de baixa são trades em short. E o todos é a combinação dos dois. Nesse caso específico dessa estratégia, só tem long, não tem operação short. Então por isso que o short aqui sai tudo zero. E aqui o todos vai ser igual ao viés de alta. Bom, então aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido porque tem muita variável, né? Então vamos lá, lucro líquido, já falei na outra tela, é o mesmo valor que sai aqui. O lucro bruto é aquilo que eu comentei, né, para calcular o lucro líquido, é o lucro somado de todas as transações com lucro do seu backtest. Prejuízo bruto, muito similar ao lucro bruto, é o prejuízo somado de todos os trades com prejuízo no seu backtest. E aqui, um menos o outro vai dar o lucro líquido. O drawdown máximo, também já expliquei na outra tela. Retorno de compra e retenção. Isso aqui é bem legal, é a simulação do TradingView em caso de você ter... No primeiro trade que o seu backtest abriu, se você tivesse dado all-in em buy and hold na moeda. Então nesse caso aqui, se eu tivesse dado all-in com o meu capital inicial total no primeiro trade que eu abri o backtest, eu teria perdido 91,46%.
enquanto que operando o setup, né, a gente ganhou bastante. Essa proporção Sharpe aqui é um valor específico, agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem ver esses valores específicos. O fator de lucro já expliquei na outra tela. Máximo de contratos detidos, né? Então é o máximo de moedas compradas no backtest. PL aberto seria se eu tivesse algum trade aberto nesse momento pelo backtest. Nesse caso eu não tenho nenhum trade aberto, então eu não sei aqui, não dá para ver a variação porque não tem nenhum trade aberto. Comissão paga, quantidade de bitcoins pagos em comissões. Total trades abertos, né? Bem similar aqui ao PL aberto, como não tem nenhum trade aberto, eu não calculo o PL aberto e aqui não tem nada. Número de trades vencedores, 76. Número de trades perdedores, 17. E aqui a porcentagem rentável, nesse caso, seria 76 dividido por 76 mais 17, né? Então daria esse 81% aqui. Transação média, já expliquei, a expectativa matemática sobre o equity. Média de transações com ganho, então nas transações que eu ganho mais ou menos 1,65 bitcoins, que representa 0,17% sobre o capital total. E média de transações com perda, 1,89 bitcoins, que representaria 0,19% sobre o capital total. Razão, lucro médio, prejuízo médio, né? Aqui a divisão entre um e o outro. Maior ganho, então o trade que mais ganhou 16 bitcoins, que seria 1,57% sobre o meu capital total. Maior perda, similar ao anterior. E aqui o número médio de barras em transações vencedoras, perdedoras e em geral. Essa informação aqui pode ser útil. Por exemplo, olha que interessante nesse caso específico, né? O número médio de barras em transações vencedoras são 6. E o número médio de barras em transações perdedoras são 16, olha. Então a gente pode pensar aqui nesse caso, analisando os resultados, em fazer, por exemplo, um stop no tempo. Então se eu vejo que eu já tenho, sei lá, 8 candles com trade aberto e eu tô com lucro baixinho. Então, às vezes é melhor encerrar o trade ali do que esperar perder, porque a gente já sabe que quando tem muito candle, a gente provavelmente vai perder. Então é melhor fechar. Daria para pensar em algum stop desse estilo, nesse caso aqui. Bom, e agora aqui a lista de trades, né? Então aqui é a lista de todos os trades realizados no seu backtest, né? A informação que a gente tem aqui é o tipo de entrada, né? Entrada compra e saída compra, aqui porque é long, né? Só tem long. Aqui no sinal tem estratégias que tem vários tipos de compra e vários tipos de saída. Essa estratégia específica só tem um tipo de compra, mas tem 3 tipos de saída, né? Então aqui a gente está com a venda no RSI. Se eu vier aqui na engrenagem, lembra que eu falei para vocês aqui que tem 3 saídas? Ó? Se eu mudar aqui de saída RSI superior para saída EMA, ó, ele sai aqui, venda EMA 5. Se eu colocar RSI, ele sai em venda RSI. Então aí você consegue identificar, né? Caso você tenha alguma estratégia que tenha 2 tipos de saída, você pode analisar os 2 tipos de forma independente. Bom, e aqui para analisar os resultados do trade, vamos ver o último trade, que é para a gente conseguir ver no gráfico lá, ao mesmo tempo que a gente analisa aqui, né? Então, ó, aqui a gente vê o trade 93. Foi um trade que iniciou em 6 de dezembro de 2020, terminou no mesmo dia. Esse é o preço de compra, esse é o preço de venda, e essa foi a quantidade de moedas que foram compradas. Agora aqui a gente tem 3 colunas, né? Se a gente pegar aqui os valores dessas colunas e ver no gráfico, vamos pegar esse trade no gráfico aqui, 6 de dezembro, vai ser aqui, ó. Ó, então, esse trade aqui, ele está falando aqui que ele deu 0,69% de lucro. Vamos pegar aqui a ferramenta de medir lucro, posição comprada. Posicionar aqui mais ou menos na setinha, ó lá, 0,69% de variação no gráfico, né? É o lucro da operação. Esse 0,05 já é o lucro sobre o seu capital, né? Sobre o seu capital total. Então, foram 0,69% na operação e representou 0,05% no seu capital total. Esse 0,69% nesse caso é igual, né? Mas esse aqui seria o all-time high do seu trade. Então, por exemplo, vamos supor que o seu trade subiu muito, mas você não saiu no topo, no máximo que ele chegou a estar, aí ele recuou e você saiu. Então, esse topo, o máximo que o trade aberto chegou a ter de valor, é o valor que vai sair aqui, nessa terceira coluna. E aqui na última coluna é o drawdown máximo que o trade chegou a ter. Então, quanto que o preço baixou desde a entrada, quanto que o trade baixou desde a entrada
seria o que você teria perdido. Então se a gente ver aqui, ó, ele entrou no fechamento desse candle vermelho, não teve nenhuma sombra para baixo aqui, ele nunca chegou a estar mais baixo que isso. Então por isso que o drawdown aqui é 0. E ele saiu na máxima possível do trade, ó, ele não chegou a ter nenhum recuo depois do topo. Ele já saiu direto na máxima. Então por isso que o all-time high dele é igual ao valor do lucro dele. Beleza? Caso vocês tenham alguma dúvida nessas variáveis, você pode clicar aqui nessa interrogação e vai sair aqui. Todas as variáveis que eu falei aqui, as que eu não falei também vão estar aqui. Então se ficar alguma dúvida, é só clicar ali e aqui sai todas, beleza? Aqui tem eu tenho essa abinha Export aqui, ó, que é para exportar todos os dados do backtest. Isso aqui eu vou deixar para falar em outro vídeo, não é standard do TradingView, a gente tem que colocar uma aplicação no Chrome, né, uma extensão no Chrome, que vai incluir isso aqui e a gente vai conseguir exportar todos os dados. Eu uso bastante isso para analisar umas estatísticas que não saem aqui. Eu vou fazer um vídeo no futuro explicando o que eu faço, né, caso seja de interesse de alguém. Então eu faço essas análises de probabilidade para ver, por exemplo, se o meu setup está com overfitting, se eu ajustei demais o setup para o passado e talvez não funcione no futuro. Então eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque esse vídeo aqui já está gigante e eu não quero deixar ele maior ainda, beleza? Só uma coisa que faltou aqui, ó, eu não falei do gráfico, né? Se a gente ver aqui na visão geral, aqui a curva azul é a evolução do seu capital, né? Então aqui é o capital inicial que a gente tinha era aqui, e ele foi evoluindo, né? Aqui a gente está em porcentagem, né? Se a gente vê em absoluto, ó, ele sai aqui de 0 e vai subindo. Se a gente voltar para a porcentagem. E aqui o vermelho é a curva do drawdown, né? Então pode ver que quando ele diminui o azul, ele aumenta o vermelho e assim vai, né? E se a gente colocar aqui capital de compra e retenção, a gente traça a curva do buy and hold. Essa linha branca aqui é como se é o que eu tinha explicado antes, né? Se a gente tivesse dado all-in no primeiro trade e ficado segurando até hoje. E o nosso capital teria evoluído igual essa curva branca. Beleza? Bom, então basicamente era isso que eu queria falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou muito longo. Um vídeo diferente aqui do que a gente está acostumado a fazer no canal, né? Mas é que bastante gente pediu para fazer essa explicação de backtest, né? Então se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Qualquer coisa vai lá no nosso fórum também, pode criar um post lá, só trade.top, e a gente ajuda. Se vocês quiserem ter acesso a essa estratégia e as outras 8 que a gente oferece, aí embaixo na descrição vai estar os links para você preencher o formulário, e se quiser entrar no site também e comprar por lá, pode ir. E é isso, beleza? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.